sobre a terra até à hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Senhor, nós queremos agradecer-te pela tua palavra, agradecermos, Senhor, pelo que está escrito para nosso ensino. E eu oro para que nesta manhã, quando a tua palavra vai ser apresentada, tu possas, pelo teu Espírito, ministrar aquilo que palavra alguma humana pode produzir. E em tudo, Senhor, em tudo, nós desejamos que o teu sacrifício se torne mais vivo na vida de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Nesta manhã eu partilhar com os irmãos acerca da possibilidade de uma nova ressurreição. Os irmãos sabem que uma das coisas mais destrutivas da nossa vida é a rotina. Digam lá comigo, rotina. Eu disse comigo, eu não tinha dito, é comigo. Digam lá, rotina. Ok. Um dos maiores obstáculos com que temos que lidar ao longo da nossa vida é a rotina. Não que a rotina seja necessariamente uma coisa má, não é? Há rotinas que não são necessariamente más, mas há rotinas que podem tornar-se destrutivas de alguma forma na nossa vida, não é? Como os irmãos sabem, eu pessoalmente, de vez em quando tenho que fazer longas viagens e eu pessoalmente gosto de viajar sozinho. Tenho muito prazer em fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros na estrada sozinho. Mas uma das coisas que eu preciso quando ando na estrada é ter estradas com curvas. Porque se as estradas têm longas retas, dá-me uma maçoneira que os irmãos nem imaginam. A monotonia da reta, o ser sempre a mesma coisa. Então quem vai aqui para o Alentejo, ali para o lado do Vimieiro, por exemplo, há para ali umas retas de 20 km, 22 km, aquilo é terrível. Quando eu passo, ainda por cima tem assim umas lombas, não é? Quando passo ali, se for verão, eu até fujo de passar por ali, não é? Embora aquilo me encurte o caminho, não é? Eu prefiro uma estrada com muita curva do que uma estrada longa com uma grande reta. Porque as curvas mantêm-me atento, mantêm-me desperto, fazem-me estar com os sentidos todos alerta, não é? Então, as longas retas são uma coisa terrível. Elas provocam uma sonolência por causa da monotonia, não é? É sempre a mesma coisa. Nós vamos ali, a gente olha, então no Alentejo é sempre igual. A paisagem é única, não é? É sempre a mesma paisagem, a estrada é sempre igual e pronto. De vez em quando eu tenho que me encostar, eu não o carro, tenho que encostar o carro e eu dentro do carro encosto-me também para tentar despertar o sono, mas não resulta muito, porque ao fim de 10 minutos de eu voltar à estrada estou outra vez com sono. É um drama. Os irmãos sabem, o mesmo processo acontece quando fazemos da vida uma rotina, ou seja, quando nós fazemos sempre as coisas da mesma maneira, a vida tende a ficar monótona. Precisamos aprender a romper com a monotonia da vida e procurar olhar o que nos rodeia com um olhar de pesquisador. Há sempre alguma coisa nova a acontecer. Por exemplo, no verão, quando eu vou para a praia, para mim é uma seca ir para a praia. Não é? Só vou para a praia por causa da minha namorada, porque ela adora estar ali ao sol a estorricar. Eu vou para a praia, normalmente estou sempre debaixo do chapéu, que é o meu sítio preferido, e uma das coisas que eu gosto de fazer é estar a olhar para as nuvens.
Uma das coisas que eu faço quando há nuvens, porque às vezes não há nuvens, não é? E eu estou sempre a orar, Senhor, faz com que aquela nuvem venha para a frente do sol. É a minha oração, puxar aquela nuvem. Mas uma das coisas que eu acho interessante é olhar para as nuvens e ver, imaginar os quadros que as nuvens pintam. Vocês sabiam que as nuvens pintam quadros? Vocês estão cá? Eu fico maravilhado a ver e digo assim, pá, aquilo parece isto, aquilo parece aquilo. Às vezes não parece nada, não é? Mas na minha imaginação parece. Então, e vocês tentem fazer isso, hein? Tentem olhar, quem é que já se pôs a olhar para as nuvens e a ver? Afinal, são mais do que aqueles que eu pensava, não é? Parece que é um tempo improdutivo, mas é um tempo criativo. Porque quando nós estamos a olhar, a nossa mente imagina, trabalha ali, está a funcionar. E uma das coisas que eu acho maravilhosa é a forma como Deus pinta os quadros, não é? Porque, irmãos, eu sei que nós podemos dar explicações físicas, e eu prefiro achar que Deus pinta quadros maravilhosos. Porque Deus é assim, Deus é mesmo um artista maravilhoso. Então, é uma das formas de eu quebrar a monotonia de estar ali 5 ou 6 horas na praia. É verdade, é uma forma de eu quebrar essa monotonia. Porque, olha, quando eu não estou a contar as nuvens, a ver as nuvens, sabe o que é que eu estou a fazer? Estou a dormir. Porque a minha mulher até me diz, filha, acorda, estás a ressonar. E as pessoas estão a dizer, mas quem é que as manda vir aqui para o pé da minha cama? A praia é tão grande, elas podem ficar mais longe, não é? Assim como na vida nós alimentamos muitas rotinas e temos muitas coisas que acabamos por fazer sempre da mesma maneira, habituamos-nos a fazê-las da mesma maneira. E como eu já disse, isso não é necessariamente mau. Isso simplesmente pode levar-nos a desvalorizar a importância daquilo que nós fazemos, não é? Também existem rotinas na igreja. A igreja adotou práticas bíblicas importantes, como o batismo nas águas. Amém? Vocês estão cá ou não? A ceia do Senhor, a unção com óleo, a ministração aos doentes, etc. No entanto, algumas dessas liturgias caíram numa rotina. Ou seja, hoje há coisas que se fazem porque nos habituámos a fazê-las. E não é mau termos-nos habituado a fazê-las. O que é mau é que nós, ao fazê-las por hábito, deixamos de lhes atribuir a importância e o valor que elas têm na nossa vida. Vocês percebem o que eu estou a dizer? O facto de nós estarmos sempre a fazer, isto é como cantar, os irmãos sabem, diz-se porque é que o galo canta. Sabe a música de cor, não é? E muitas vezes nós também cantamos porque sabemos a música de cor. É nos tempos de celebração, de louvor. Muitas vezes nós cantamos, a nossa boca até papagaia as palavras, mas a nossa mente, o nosso coração está a léguas de distância. Isso quer dizer que se tornou uma rotina. Nós fazemos porque está mecanizado. Não é? E algumas das práticas da igreja, que são extremamente importantes, e que de alguma forma elas atingiram essa mecanização, essa rotina na nossa vida, nós precisamos de reinverter essa situação de modo a refletirmos profundamente no valor dessas coisas na nossa vida enquanto pessoas e enquanto crentes. Vocês estão cá? Estou a ser claro ou não? Estou a ser claro? Se não for, vocês perguntem, está bem? Por exemplo, irmãos, a ceia do Senhor é uma dessas práticas que muitas igrejas realizam hoje, como nós, porque fazem parte da nossa tradição. Eu, fazendo meia culpa, porque eu também estou metido no mesmo pacote que vocês, não é? Mas eu acho que o culto de ceia do Senhor devia ser só culto de ceia do Senhor. Devia ter um tempo só para nós celebrarmos a ceia, para estarmos ali a refletir, um tempo de contemplação pela obra que Jesus realizou por nós. Mas normalmente o tempo da ceia do Senhor é o tempo mais curto do culto. Temos 45 minutos no louvor, 1 hora na pregação, mais não sei quanto, e depois temos 5 minutos para celebrar a ceia a correr, com pressa, porque está na hora do pessoal se ir embora, e não sei quantos mais. Eu hoje estive quase tentado. Não, eu estive mesmo tentado. Mas resisti à tentação. E não sei se fiz bem. É começar a pregação logo às 10 horas. Estive mesmo tentado, vou pregar e vou celebrar a ceia do Senhor. E quem tiver está, quem não tiver paciência, não é? Porquê? Porque nós também criámos uma rotina. Começamos com isto, começamos com aquilo. Há pessoas que já só vêm àquela hora porque sabem que o primeiro tempo é daquela maneira. Mas um dia destes nós damos a volta a isso tudo. Porque o culto, irmãos, o culto começa às 9h30, o culto de ceia. E começa às 9h30 para toda a gente. Não é só para o pastor.
Bem, vou-me acalmar, está bem? A ceia do Senhor é uma das práticas que muitas igrejas realizam hoje porque faz parte da tradição. É importante, irmãos, examinar as Escrituras e verificar que o momento da ceia foi cercado por factos que marcaram a vida de muitas pessoas. Por essa razão, ouçam, por essa razão, Jesus ordenou que ela fosse realizada como um memorial e não como um ritual. Ok? Diga lá comigo. Memorial. Não é o mesmo que ritual. Amém? Mas nós, a maioria das vezes, celebramos a ceia do Senhor como um ritual. E um ritual é uma coisa mecanizada. Fazemos, mas nem pensamos no que estamos a fazer. Mas o memorial é alguma coisa que nós fazemos lembrando, trazendo à memória. Porquê é que o estamos a fazer? Qual é a razão pela qual nós estamos a celebrar? Amém? Ao celebrar a ceia, devemos ter em mente o significado dela para nós, para a nossa vida. Note bem, irmão. A ceia lembra o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus por causa dos pecados de cada um de nós. Okay? Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos e nós precisamos de voltar a pôr isto na ordem. Porque nós hoje, olha, é o caso, nós queremos cura, queremos bênção, queremos libertação, mas não queremos pôr a nossa vida em ordem com Deus. Não há bênção nisso. Esqueça. Porque a primeira mensagem que nós temos de pregar não é a mensagem da cura, é a mensagem da salvação. É a mensagem do arrependimento. Amém? Vocês leiam lá em Atos dos Apóstolos. Senhor, enquanto nós pregamos a Tua palavra, vai operando com sinais, prodígios e maravilhas. É o que está escrito lá em Atos. Enquanto nós pregamos, qual era a palavra que eles estavam a pregar? Arrependei-vos. 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 Amém? E celebrar a ceia do Senhor é trazer à nossa memória que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Será que ao celebrarmos a Santa Ceia temos esta lembrança? Pensamos nisso quando tomamos os símbolos? Vamos refletir um pouco sobre este assunto, pedindo a Deus que afaste de nós a rotina, a monotonia litúrgica. Assim, ao participarmos dos elementos, poderemos também experimentar uma ressurreição em nossa vida. É por isso que eu disse uma segunda ressurreição. Porque eu acredito, irmãos, eu acredito que Deus precisa de ressuscitar em nós algumas coisas que morreram. Querem que eu repita? Eu vou repetir. Deus precisa de ressuscitar em nós algumas coisas que nós deixamos morrer. E a minha mensagem hoje vem na mesma sequência da minha mensagem do domingo passado. Se os irmãos se lembram. A ceia do Senhor tornou-se uma das maiores celebrações da Igreja. E quanto a mim, António Gonçalves, a mais importante que a Igreja realiza, a coisa mais importante que nós fazemos é celebrar a Santa Ceia. Não é orar pelos enfermos, não é orar por isto, é celebrar a Santa Ceia. Porque eu acredito que quando nós celebramos a Santa Ceia, numa consciência plena do ato do que estamos a realizar, a cura pode acontecer. Amém? A libertação pode acontecer. A restauração pode acontecer. Eu aprendi com os antigos. Eu não me lembro, irmãos, não me lembro de alguma vez, num culto de ceia, eu ver os pastores orarem pelos enfermos. Não me lembro. Porque não é normal, irmãos. O que é normal é que ao tomarmos os símbolos, os milagres aconteçam. É o culto da plenitude. É o culto máximo que a Igreja pode celebrar. O apóstolo Paulo lembra esta verdade ao escrever a carta aos Coríntios, como eu já citei, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isto significa, amados, que a ceia deve ser vista como uma celebração comemorativa da nossa liberdade. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas porque Ele morreu, quando nós tomamos os símbolos, nós estamos a celebrar a nossa liberdade. Fomos libertos. Libertos da condenação que havia sobre nós, por causa do pecado que operava em nós. Mas agora celebramos a vida que Cristo nos trouxe.
a vida com abundância. Amém? A vida com abundância que Ele nos trouxe. E vida com abundância, irmãos, não é ter mais dinheiro, não é ter tudo bem. Não, isso não é. A vida com abundância é a vida íntima com Deus. Precisamos ter isto em mente para não perder o valor de um encontro tão maravilhoso e único. Deixem-me comentar com os irmãos o funeral de algumas vedetas. Como vedetas eu tenho entre comas, não quero ofender ninguém, não é? Como Lady Diana Spencer. Alguém se lembra da Lady Di? Toda a gente se lembra. Ou do Ayrton Senna, foram os que eu me lembrei. Lembrei-me deles. E deixem-me dizer, irmãos, quando foi o funeral de Lady Diana Spencer, a cidade de Londres parou. Foi feriado nacional em Londres. A cidade parou. O mesmo aconteceu na cidade de São Paulo com o funeral do Ayrton Senna. Tanto na Inglaterra como no Brasil foi declarado luto nacional. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Significa que isso foi uma grande demonstração de carinho, tanto do povo inglês como do povo brasileiro, pela sua princesa como pelo seu campeão. Aquela manifestação era uma manifestação de carinho pelo campeão deles. Quando celebramos a ceia, irmãos, nós devíamos manifestar esta manifestação de carinho pelo nosso campeão. Amém? Amém? Quem é o nosso campeão, irmãos? Vocês acham que o vosso campeão sou eu? Iludam-se. Acham que é o pastor Álvaro? Iludam-se. Acham que é o Zé Carlos? Iludam-se. Nosso campeão é Jesus, irmãos. Não é? E quando nós celebramos a Santa Ceia, devíamos estar a celebrar o nosso campeão. Porque Cristo morreu, segundo os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e felizmente não acaba ali o texto. E vocês estão na dúvida. É com essa mesma dúvida que nós celebramos a ceia do Senhor. Ele é o nosso campeão. A celebração da ceia devia ser esta manifestação de carinho para com Ele, de gratidão para com Ele, de entrega, de rendição, de renovação do nosso compromisso com Ele. Vamos pensar nos fenómenos, nos milagres que aconteceram quando Jesus expirou na cruz. Olha, nada disto aconteceu nem com o Ayrton Senna, nem com a Lady Di. Mas quando Jesus morreu, a palavra do Senhor diz algumas coisas que nós já lemos. Uma grande escuridão tomou conta da terra. O grito de agonia de Jesus rompeu os ares. Quando ele disse Eli, Eli, lama sabactani, isto é Deus meu, porque me desamparaste. O véu do santuário rasgou-se em duas partes. Diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Irmãos, o véu do templo não era um simples cortinado que estava ali. O véu do templo, irmãos, o véu do templo, segundo eu ontem estava a procurar ali nos meus comentários, por exemplo, segundo o historiador do primeiro século, Flávio Josefo, ele diz que o véu tinha, ouçam, o véu tinha 12 centímetros de grossura, de espessura, 12 centímetros. Eu li um comentário que dizia que tinha 30 centímetros, achei um exagero. 30 centímetros, um véu com 30 centímetros era uma parede. Não é? Mas não, era um tecido, um véu. Tinha, segundo Flávio Josefo, tinha 12 centímetros de espessura, tinha 18 metros de altura por 9 de largura, e diz Flávio Josefo que várias juntas de cavalos, de um lado e do outro, puxando o tecido, não conseguiam rasgá-lo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus entregou o Espírito, o véu rasgou-se. E rasgou-se, como dizia o pastor Carlos Fontes, quando aqui esteve em outubro, rasgou-se de cima para baixo. Não de baixo para cima, de cima para baixo. Porque esta manifestação era demonstrativa de que o próprio Deus rasgou aquilo que o separava de nós e que nos separava dele. O véu. Foi o próprio Deus que pegou aquilo que as juntas não podiam fazer. Deus pegou e Deus rasgou de alto a baixo. E quando Ele rasgou de alto a baixo, isto tudo aconteceu quando Jesus estava na cruz. E ouçam, o véu não estava onde Jesus morreu. Jesus morreu num lugar e o véu estava a algumas centenas de metros de distância. E tudo isto aconteceu. Ninguém tocou aquele véu. Quando Jesus expirou, a natureza protestou contra a iniquidade do homem. Diz que os alicerces da cidade começaram a tremer
e as rochas fenderam-se, e os mortos saíram dos sepulcros. Mas, amados, parece que hoje nenhum desses factos hoje mexe com as nossas emoções. Imaginem só, quando estamos a celebrar a ceia, a cidade de Lisboa começasse a tremer. É possível, não é? É possível. O que é que nós faríamos? Eu acho que estávamos todos a correr porta fora, não é? E se aquela pessoa que foi sepultada há algum tempo atrás aparecesse em sua casa? Eu não conheço nenhum caso de algum morto que tenha ressuscitado e tenha voltado a casa. Conheço casos de pessoas que foram dadas como defuntas. Conheço casos. Eu conheço o caso de um moço que a família foi informada que ele estava na morgue, tinha morrido. Ele de facto tinha tido um acidente. Ele estava na morgue e a família, começou a tratar do funeral, comprou roupa preta e de repente o homem apareceu em casa. E a família ia morrendo de susto. Este moço é um moço que acabou por ficar ligado à minha família de alguma forma, porque no dia do casamento do meu irmão mais velho, ele levava o carro com os meus pais e ele teve um acidente também, não é? E mandou os meus pais para o hospital. Mas pronto, já foi há tanto tempo que nem vale a pena pensar nisso, não é? E se aquela pessoa que foi sepultada há algum tempo atrás aparecesse em sua casa? Se irmãos reparem, quando aquilo estava a acontecer, vejam a reação do centurião. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora os irmãos observem a expressão do centurião. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, ele era, mas porque morreu já não era. E, irmãos, muitas vezes nós, por causa deste ritualismo da celebração, é um pouco este tipo de emoção que pesa nos nossos corações. Era como se ele fosse antes de morrer, mas agora já não é. Mas não é verdade, irmãos. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o que é eternamente. Amém? Não é porque Jesus morreu que ele deixou de ser. E a prova de que ele não deixou de ser é que Deus, o Pai, o ressuscitou. E ele está vivo. Amém? E ele está vivo. Porquê é que o cristianismo é a religião mais importante sobre a face da terra? Porque em todas as religiões os grandes líderes morreram e pode-se visitar o sepulcro deles. Olha, eu já estive no sepulcro de Jesus. Não estava lá ninguém. Nada. Já tive o privilégio de fazer um culto lá dentro. Com um grupo de pastores. Éramos 9 pastores. E foi uma emoção estar ali. Mas a emoção não foi por estar no buraco. Foi pelo buraco que está vazio. Porque ele está vivo. E a prova de que está vivo é que nós estamos aqui hoje a conversar com ele. E em todo o tempo nós falamos com ele. E ele ouve. Ele ouve. Porque ele está vivo. Porque os mortos não ouvem. Para o centurião, a morte de Jesus tinha colocado um ponto final na relação entre pai e filho. Segundo o centurião, ele era filho enquanto vivia, agora não era mais. E muitas vezes nós reagimos como este centurião. Por causa da monotonia, da repetição contínua das nossas celebrações, acercamo-nos da mesa da Santa Ceia, sem emoção, sem quebrantamento, sem refletirmos que isto não é um ritual, mas sim um memorial. Amém? Fazer isto todas as vezes, em memória de mim. Amém? Em memória de mim. É um memorial. É um momento de trazermos à nossa vida de novo a emoção de sabermos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E longe de Deus. Mas que Jesus nos proporcionou um novo e vivo caminho. Sabe o que é que aconteceu? Ouça o que eu vou dizer. Jesus morreu para nós ressuscitarmos. É verdade? Estávamos mortos, está escrito. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Jesus morreu, Ele deu-nos vida, ressuscitou-nos. Amém? E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós precisamos de ressuscitar coisas que naturalmente vão morrendo em nós. Vocês estão cá? Que se tornam
monótonas, ritualísticas na nossa vida. Diga lá, Jesus morreu para que eu ressuscitasse. Vocês não acham que Ele merece uma salva de palmas? A realidade, irmãos, é que o ritual sem emoção, leva-nos a esquecer que a sua morte foi geradora de sinais, prodígios e maravilhas. E que ainda hoje, ao celebrarmos a sua morte e a sua ressurreição, o mesmo pode acontecer. Quando nós tomamos o pão e o vinho, pode haver cura. Amém. Pode haver manifestações de sinais no nosso meio, na vida de cada um de nós. Amém. Mas nós precisamos de ir para a ceia nessa expectativa. Quando nós tomamos os símbolos na expectativa da manifestação da vida que Ele ganhou para nós, as coisas podem acontecer. Porque quando Ele morreu, a natureza manifestou-se. Mas mais do que a natureza, o mundo espiritual manifestou-se. Os mortos não tem a ver com a natureza, tem a ver com o mundo espiritual. O Espírito voltou ao corpo daqueles mortos. Eles ressuscitaram. Manifestação espiritual. E quando nós tomamos o pão e o vinho, lembrando o memorial, o sacrifício, a morte de Jesus pelos nossos pecados, e que Ele morreu para que nós ressuscitássemos, a vida pode entrar em nós de uma forma extraordinária a acontecer, irmão. O irmão, quando toma os símbolos, aguarde o milagre para si, aguarde a cura da sua enfermidade, aguarde a solução do seu problema, mas, irmão, confesse os seus pecados a Jesus. Porque Ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Confesse o seu pecado. Não queira só a bênção. Porque nós queremos a bênção sem arrependimento. E sem arrependimento continuamos mortos nos nossos delitos e pecados. Sem arrependimento continuamos sem salvação. Sem arrependimento não chegaremos ao céu. Porque no céu só entram os que se arrependem. Amém. Então arrependa-se. Quando toma, lembre-se, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não era merecedor, eu era indigno. Mas Tu morreste para me dar vida. E eu sou profundamente grato a Ti, Senhor. Aleluia. Comer um pedacinho de pão e beber um gole de vinho não pode ser apenas um ato formal e litúrgico sem muita expressão. Porque esse é um ato gerador de vida. Amém? Senta cá. Diga lá ao irmão que está ao seu lado, irmão. Quando você toma o pão e o vinho na celebração da Santa Ceia, isso não é apenas um ato formal. É um ato gerador de vida. Aleluia. Amém. Então, irmãos, enquanto eu meditava neste texto, vocês não sabem, eu comecei a preparar a minha mensagem na segunda-feira. Segunda-feira vim cedo para aqui, aliás, como faço sempre, não é? É rara a manhã que eu não esteja aqui na igreja, toda a manhã. Rara. E eu venho para o piano, ou para a viola, tocar. Muito grato a Deus por não estar cá ninguém. Mesmo a tocar mal, eu tiro os meus tempos maravilhosos. Oro, busco a Deus, e depois vou para o meu escritório e abro a Bíblia. E a palavra vem. E eu comecei a preparar a palavra na segunda-feira. E acabei de a preparar ontem à tarde. E vim para aqui de manhã, à tarde. E enquanto eu meditava nestes textos, comecei a pensar e a fazer alguns pedidos a Deus. E estes pedidos estão atrelados ao texto que lemos em Mateus 27, 52 e 53. E diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então eu pedi a Deus, irmãos, que durante a celebração da ceia hoje, ocorresse a ressurreição de alguns mortos entre nós.
Mas não apenas de alguns mortos entre nós. Também a ressurreição daquilo que está morto, em alguns que estando vivos, permitiram que algumas coisas morressem. Não podemos negar, irmãos, que muitas coisas tendem a morrer em nossa vida. É verdade, não é? Muitos crentes hoje já não são os mesmos crentes que foram em anos passados. A monotonia matou-lhes a motivação. Vocês estão comigo? Matou-lhes a motivação. Tornaram-se ritualísticos de uma prática religiosa. É verdade que alguns melhoraram, é verdade, mas muitos estão enredados, embaraçados com coisas externas. Deixaram morrer coisas preciosas dadas por Deus. Deixem-me citar apenas algumas que me ocorreram durante o tempo em que estive a meditar na palavra. Em primeiro lugar, pedi a Deus que ocorresse uma ressurreição do temor e da santidade na nossa igreja. Mas a santidade que acontece na igreja, ela só acontece quando ela acontece na vida de cada um de nós. Porque esta coisa de dizer, Senhor, transforma a igreja, muda a igreja, isso é uma falácia. Porque a oração deve ser, Senhor, muda-me. Trabalha em mim. Porque a igreja é a soma de todos nós. Vocês estão cá. Vocês estão fartos, estão cansados de me ouvir. Eu posso me calar. Então, o meu primeiro pedido a Deus nesta manhã, ao tomarmos a ceia, é que haja uma ressurreição de temor e santidade na nossa vida. Amém? Amém? Sei que falar sobre temor e santidade é incómodo para quem quer viver a vida cristã à sua maneira, do seu jeito. Pastor, eu sou crente do meu jeito. E do seu jeito você vai para o inferno. Porque ninguém vai para o céu do seu jeito. Nós vamos para o céu do jeito de Jesus. E do jeito de Jesus é de acordo com a sua palavra. Porque ninguém vai para o céu apenas pelo facto de vir à igreja e gostar muito. Nós vamos para o céu pelo facto de alinharmos a nossa vida com Deus e de sermos obedientes à sua palavra. Mas eu sei que ninguém gosta deste tipo de mensagem. Porque é muito melhor dizer, vai tudo bem, Deus é bom, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai... É verdade, Deus quer fazer tudo isso. Mas o primeiro princípio é o do temor e da santidade. É incómodo porque não gostamos de censuras, nós não gostamos de limitações nem de regras. E a igreja é um lugar de regras. Vocês sabiam disso? Mas, ao mesmo tempo que rejeitamos a vida santa e temerosa diante de Deus, desejamos ver o céu aberto e as bênçãos serão derramadas sobre nós. Eu já não me lembro quem é que pregou aqui, não sei se foi o Ruben, se foi o Luís, pregou sobre Deuteronômio 28. Foste tu, Ruben? Não, foi o Luís. Pregou sobre Deuteronômio 28, sobre o monte das bênçãos e o monte da maldição. As bênçãos são condicionais. E a maldição é apenas uma consequência de nós não nos submetermos ao princípio das bênçãos. Vocês estão cá? Estão a ouvir? Quantos aqui querem a bênção de Deus? Pois, também quero. Mas, amados, sem temor e santidade, os céus não se abrem. Ouviram? Vocês querem as bênçãos de Deus? Sem temor e santidade, o céu não se abre, as bênçãos não descem. Antes que os pés dos sacerdotes pisassem as águas do Jordão, Josué deu uma ordem. Ele disse, vocês amanhã têm uma tarefa difícil. O Jordão tem uma correnteza enorme, a neve nos montes Hebron está a derreter, a força das águas é extremamente forte, mas nós temos que passar, não há pontes. Então vocês vão ter a tarefa de chegar e de entrar no Jordão. E as águas vão ter que parar, para que o povo possa passar. Mas antes de vocês fazerem isso, santifiquem-se. Diz, santifiquem-se, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Então, o princípio da operação das maravilhas
É uma consequência da nossa santificação. É assim? Vocês hoje estão muito amorfos, não é? Uma pergunta: quantos querem ver Deus operando maravilhas? Podem levantar as mãos e dizer-me a Deus? Eu nem digo, nem olho para vocês, não é? Quantos precisam hoje atravessar um Jordão para tomar posse de uma promessa? Quantos precisam de atravessar um Jordão? O segredo está em se afastar de tudo o que impede a ação de Deus. Muitos santos deixaram que a santidade e o temor morressem em sua vida. E a minha oração é para que hoje, ao tomarmos os símbolos, haja uma ressurreição de santidade e temor nos nossos corações. Amém? Em segundo lugar, clamei para que Deus ressuscitasse a nossa visão. Amém? Precisamos de uma restauração da nossa visão para vermos o que Deus está a fazer neste lugar. Porque, irmãos, aquela ideia de que Deus está a fazer ali, está a fazer no outro lado e está a fazer no outro lado, essa ideia não é verdadeira, irmãos. É só meia verdade. Porque Deus está a fazer nos outros lados, mas também está a fazer aqui. E só quem é cego não vê. Eu esperava que o vosso amém fosse mais forte. Porque, irmãos, se eu fosse pastor de uma igreja onde nada acontece, eu ia-me embora. Mas eu estou aqui porque eu tenho visto Deus operar ao longo destes 28 anos. Destes 28 anos eu tenho visto gente a ser salva, tenho visto gente a ser curada, tenho visto gente a ser liberta, tenho visto vidas a serem restauradas. Se calhar não é a quantidade que eu gostava, mas não sou eu que faço isso, é Deus quem faz. Deus é quem faz. E esta é uma igreja onde as coisas acontecem. E se não acontecem mais, é porque se calhar a nossa vida não está tão em ordem assim. Porquê é que nós não vimos as coisas acontecerem? Porque a ingratidão tolda a nossa visão. E acabamos por ver pouco de Deus neste lugar. Porque estamos tão preocupados em criticar o que não está bem, que acabamos por não valorizar aquilo que está bem. A crítica é destrutiva, irmãos. A crítica é destrutiva. E só não vê quem não quer ver. É por isso que as pessoas correm para aqui, correm para ali, correm para o outro lado. Mas eu prefiro continuar aqui e dizer: Deus faz um milagre aqui. Parece que tudo de bom e de grande e de extraordinário só acontece nos outros lugares. Será que está tudo bem entre nós? Será que não devemos esperar mais de Deus? Será que ir em busca de Deus é petulância? Não. Deus está a fazer, mas nós queremos mais. Amém? Deus está a fazer, mas nós queremos mais. Mas queremos da maneira dele, de acordo com ele, não é forçando nós as coisas. Irmãos, a perna de um doente não cresce porque eu a puxo. Nem a perna do doente cresce porque eu ponho a mão na perna dele. Eu oro pelo enfermo. Porque eu não sou médico, não sou cirurgião, não faço próteses. Quem cura é Deus, irmãos. E Deus não precisa que eu ponha a mão. Porque se eu tenho que pôr a mão na perna, eu vou usar uma expressão forte. Se para a pessoa ser curada de um problema numa perna, eu tenho que pôr a mão na perna, então se a pessoa tiver hemorroidal, eu disse que ia usar uma expressão forte. Porque o que a Bíblia me diz é para eu orar pelos enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, não é sobre a enfermidade. Isso era uma prática da Igreja Universal, que chamavam as pessoas à casa de banho e pincelavam-nos com uma trincha. Pintavam-nas à pistola. Isto não é assim, irmãos. No reino de Deus as coisas não funcionam assim. Nós chamamos as pessoas à frente e oramos por elas. Umas vezes impomos a mão tocando a cabeça delas, é apenas uma forma de estimular a fé. Outras vezes não fazemos, porque quem opera é Deus. E Deus não precisa das minhas mãos para curar os enfermos. E as coisas estão a acontecer. Deixem-me perguntar, irmãos, quantos de vocês têm recebido bênçãos de Deus nos últimos tempos? Levantem lá o braço. Muita gente. Então, estão a acontecer ou não estão a acontecer? Agora, irmãos, nós precisamos que a nossa visão seja expandida, porque queremos mais. Uma igreja que não se move segundo a visão de Deus acaba comprometendo o seu futuro. Passa a viver apenas em função do que acontece ao seu redor. Mas não é isso que nós queremos. Deus está aqui. Quantos podem dizer que Deus está aqui? Amém? Deus está aqui.
A visão de Deus passa também pelo reconhecimento que estão a acontecer coisas maravilhosas também noutros lugares. Amém. Porque Deus não é exclusivista. É óbvio que Deus está a abençoar a Benfica, é óbvio que Deus está a abençoar a Igreja Wilson, é óbvio que Deus está a abençoar a Casa da Cidade, é óbvio que Deus está a abençoar, mas por causa disso eu tenho que andar a correr de um lado para o outro? Não. Não. Porque se Deus abençoa onde eu estou, então deixe-me estar aqui. Nós não somos, ouçam, não somos copiadores dos outros, mas aprendemos também com eles. Porque se ficarmos completamente fechados em nós mesmos, acabamos por morrer solitários. Samaria é um exemplo do que acontece quando ficamos fechados em nós mesmos, sem olhar para o lado dos muros. Havia fome em Samaria, a cidade estava sitiada, ninguém podia mover-se a não ser dentro da própria cidade. O que aconteceu? Acabaram por matar os próprios filhos. E esta é uma imagem terrível. Aquelas mulheres estavam a matar a futura geração. E quando uma igreja perde a visão, começa a lutar, a competir contra si mesma e a comprometer a geração futura daqueles que estão no nosso meio. Nós queremos a visão de Deus. Amém? Mas a visão de Deus é a visão que vem do livro. Do livro. Amém? Do livro. Não é a visão porque o outro faz, o outro faz, o outro faz. A nossa escola não é o modelo A, B ou C. A nossa escola é o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então, irmãos, também pedi a Deus, e eu tenho que terminar, a ressurreição do perdão. Se há uma barreira que impede a ação de Deus no meio da igreja, é a falta de perdão. Olha, eu até posso, isto parece uma contradição, eu até posso não gostar de algum tipo de pessoas, de algumas pessoas, não é o caso. Mas o facto de eu não gostar delas não significa que eu não tenha que as amar. Qual é a diferença? A diferença é que se eu amo, não digo mal. Está cá. Se eu amo, não alimento discórdias em relação a essa pessoa. Não alimento isso mesmo, não é? Se eu amo, eu oro por essa pessoa. Ainda assim, não significa que eu tenha que andar com ela. Vocês estão cá comigo? Nós temos que amar. Embora, até aqui, irmãos, numa igreja como a nossa, nós somos todos tão diferentes uns dos outros. Agora, irmãos, nós temos que ser amáveis com todos. Eu não posso ser amável só com aquele grupinho. Seja eu, seja a Paula Reis, tem ali a claque dela na livraria, não é? Não, irmãos. Eu até posso ter mais relacionamento, uma linha mais de mais intimidade com algumas pessoas. Mas isso não quer dizer que eu amo mais essas pessoas do que os outros. E tenho que me preocupar com os outros. Olha, uma das coisas que eu sempre me insurgi na convenção era com o título Pastor de Jovens. Porque eu não acredito em pastor de jovens. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia pastor de jovens. Na Bíblia existe pastor. E quem é pastor toda a gente. Vocês estão cá? Quem é pastor toda a gente. Então, agora sou pastor de jovens, vai ali o velhinho, e eu digo, não, ele é velhinho, já não faz parte, já não sou pastor dele. Não. O Senhor chamou uns para apóstolos. É apóstolo toda a gente. Chamou outros para profetas. São profetas para toda a gente. Chamou outros para evangelistas. É o dedo grande, não é? E eles evangelizam toda a gente. E chamou outros para, é com este dedo, não é? Para pastores. Porquê é que é este dedo? Porquê é que os pastores é este dedo? Por causa aqui da aliança. O pastor é o pai. É o que se preocupa, é o paizão, é o que... E pai, ouço, e pai não é aquele que anda sempre com a pessoa ao colo. Eu no domingo falava disso na Serra da Luz. Porque nós temos a ideia que ser pastor é andar sempre com a gente ao colo. Sempre que a gente liga, pastor, eu vou já correr para aí. Não, não há nada disso. Irmão. Isso é bombeiro. Isso não é pastor, é bombeiro. É verdade. Porque pastor é pai. E pai chega a uma altura que põe os filhos no chão e diz, anda. Obrigado, irmã.
Anda! Porque se não andas, vais ficar atrofiado, porque eu não vou carregar contigo a vida toda. A não ser que seja doente, não é? Perdão, irmãos, nós precisamos de perdão. Quando o perdão está ausente da igreja, ela perde a força do trabalho. Sempre que a nossa vontade é contrariada, ficamos insatisfeitos. Mas não estamos aqui para satisfazer a nossa vontade. Nós não estamos na igreja para satisfazer o nosso eu. Estamos na igreja para satisfazer o eu dele. O eu dele. Eu sou o eu dele. E satisfazendo o eu dele, nós realizamos. Amém? Falta de perdão é falta de compreensão. Quando isto acontece, o interesse de participar dos trabalhos desaparece. O sentimento de amargura, de frustração, acaba distanciando das outras pessoas. Se não soubermos praticar o perdão aqui dentro, como esperar que ele seja praticado do lado de fora? Que Deus nos dê a oportunidade, irmãos, de nos sentirmos aliviados pela ressurreição do perdão na nossa vida. Vou terminar, irmãos. Vou terminar. A morte de Jesus provocou uma convulsão tremenda na cidade de Jerusalém. Como nós já vimos, muitas pessoas deixaram os túmulos e a minha oração é que hoje alguns possam ressuscitar, sair do túmulo. Aquilo que morreu em si, ao tomarmos os símbolos, diga: Deus, ressuscita isto na minha vida. Eu não vou chamar ninguém à frente. Não vou fazer isso. Porque eu quero que isso aconteça durante a celebração da ceia. E se o irmão, durante a celebração da ceia, se alguma coisa em si que estava morta ressuscitou, e se o irmão sentir vontade de chorar, chore. Sentir vontade de levantar a sua voz em oração, levante a sua voz em oração. Manifeste essa ressurreição na sua vida. Esta ceia pode ser completamente diferente das demais. Amém? Porquê? Basta que eu e que você deixe Deus agir em sua vida por meio do Espírito Santo. Veja o que já morreu em si. Reflita. Eu disse que esta era uma continuação da mensagem da semana passada. Reflita um pouco. Lembre-se. Quando é que eu parei lá atrás? Quando é que eu decidi mudar? Quando é que eu decidi baixar as mãos? Quando é que eu fui contrariado e decidi que não ia fazer mais? Pense. Onde foi? Alguma coisa morreu dentro de mim. O que é que morreu dentro de mim? Qual é a minha amargura com alguém aqui dentro da igreja? Quem é que eu não gosto aqui dentro? Quem é que aqui dentro me incomoda, me perturba? Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Porque a pessoa que o incomoda não é culpada disso. O que é culpado disso são os sentimentos que você alimenta no seu coração. Peça a Deus, perdoa-me, Senhor, e ressuscita. Porque Jesus morreu para que nós ressuscitássemos. Amém? Diga lá comigo. Jesus morreu para que eu ressuscitasse. Agora, faça uma pausa e diga assim: quanto de mim está vivo? Ou o que é que em mim morreu? Ou o que é que em mim está prestes a morrer? Pense nisto. E ao tomar os símbolos que não são um ritual, que são um memorial, lembre-se, quando Jesus morreu, aconteceu isto. E hoje isto vai acontecer na minha vida. Eu vou tomar posse disso. Vou tomar posse disso pelos méritos de Jesus. Amém? Amém? Quantos querem ressuscitar nesta manhã? Enquanto o pastor Álvaro nos vai fazer uma leitura da palavra do Senhor,
Os membros do ministério vão se preparar. E antes de celebrarmos a ceia, eu vou lembrar os irmãos novamente disto. Vamos fazer então a leitura em Isaías 53. Que é aquilo que foi escrito 600 anos antes de ter sido vivido lá na cruz, pelo profeta Isaías. Costumamos ler em Coríntios aquilo que foi escrito uns 30 anos depois de ser vivido por Jesus na cruz. Mas vamos ler o relato de 600 anos antes. Isaías 53:1. Quem creu na nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? O meu servo cresceu em sua presença, como o tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas, desviámos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importámos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensámos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido pela nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, recebeu os açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviámos como ovelhas, deixámos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro e como ovelha muda diante dos tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Foi condenado injustamente e foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. Da sua vida foi cortado no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Não fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo. Não, fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. Por causa de tudo o que o meu servo, o justo, passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. E lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Vamos meditar nisto enquanto tomamos então a ceia. E as pessoas que estão convidadas a participar deste memorial são aquelas que já foram batizadas segundo o rito da Igreja apresentada por Jesus Cristo, por imersão, e têm comunhão com uma igreja local. Quero dizer aos irmãos que nós vamos fazer como costumamos fazer. Vai passar o pão e o vinho, depois vamos tomar todos juntos, está bom? E vamos, enquanto tomamos o pão, pegamos no pão e no vinho, vamos manter em espírito de oração e vamos falar com Deus. Vamos dizer, Senhor, o que é que em mim precisa de ser ressuscitado nesta manhã? Revela-te ao meu coração. Fala comigo, Deus. E à medida que Deus te vai revelando, pede-lhe perdão e renova o teu compromisso com Ele. E deixa que a bênção se manifeste na tua vida. Amém. Vocês podem?
Tudo, ó Cristo,